irmãos queridos, bem-vindos ao nosso podcast, a nossa partilha da Palavra de Deus, partilha entre irmãos. Seja bem-vindo à comunidade Bom Pastor. Estamos juntos mais uma vez para conversar um pouquinho sobre as riquezas da Palavra do Senhor. Laura Beatriz, Pascal ainda, como é que é? Pascal, não. Na alegria da Páscoa, na alegria da ressurreição, na alegria de poder anunciar que Ele está vivo e vive no meio de nós. Vontade de cantar porque Ele vive o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite. Se eu quiser, a gente pode cantar aqui. Pode? Não, eu agradeço, mas passo. Mas a alegria da Páscoa, né, Isso Padre aí, Antônio? São 50 dias de celebração, né? A alegria da Páscoa é para a vida toda. É para a né? vida toda. Mas, a cada domingo, né? Exato. Agora, nesses 50 dias que culminam na festa de Pentecostes, a igreja dá para a gente como um dever de casa manter a alegria. Esse é um grande desafio, né? Porque pode ser que na vida diária, né, nas nossas coisas, a gente tenha experiência de momentos legais e daqui a pouco de momentos complicados. E se a gente se deixar levar por isso, a gente fica numa montanha-russa, né? E a igreja nos convida nesse tempo a manter a alegria da Páscoa de Jesus. Apesar de tudo, no meio de tudo, manter essa alegria. Eu acho que é um bom desafio, mas é um desafio. Porque a alegria, acho que foi numa leitura litúrgica recente, se eu não me engano, bem recente, a alegria é fruto do Espírito Santo. Então, está além das nossas circunstâncias, né, Padre Antônio, emoção. Em cada Páscoa, eu guardo assim no coração as palavras do Monsenhor Elia, que ele era assim, nos chamava a atenção de uma forma assim, quase como uma falta grave você deixar a alegria da Páscoa por motivos, às vezes, até entre aspas, justos, né? Você deixar a alegria da Páscoa cair ensombreada, né? Então isso é um alerta, uma palavra de proclamação da Páscoa que inunda o meu coração de uma tal forma, né? Como a gente acredita que no céu, na liturgia do céu, os anjos estão cantando aleluia o tempo todo. Então, eu acho assim que a gente na Páscoa tem, assim, acho que a tentação, uma das tentações da Páscoa é de querer, assim, ensombrear a nossa alegria. A alegria de Jesus está vivo no meio de nós, né, Padre Sim. Antônio? É interessante, ontem de noite eu estava pensando nisso, porque as pessoas vivem a quaresma normalmente com muita intensidade, pela turma da igreja, né? E preparam penitências, assim, imaginam penitências para o tempo da quaresma, para depois não cumprir, né? Fazem a quaresma de fato ser vivida com mais atenção. E divulgam no Instagram, né? Com detalhes. Agora, chega o tempo da Páscoa, parece que a gente não lembrou que toda a quaresma foi, no fundo, uma preparação para a gente celebrar a ressurreição do Senhor, e essa ressurreição se celebra na liturgia da igreja por 50 dias. Então, seria muito legal se a gente que viveu e de alguma maneira se esmerou por viver a quaresma com intensidade, que a gente agora transbordasse essa intensidade para o tempo pascal, porque a quaresma é um caminho em direção à vivência da Páscoa, da morte e ressurreição do Senhor. Aí quando chegou, acabou. Quando, na verdade, a gente devia dilatar essa alegria ao longo de todo esse tempo. E não sei, fica aí como uma proposta, pelo menos para nós dois aqui, né? A gente não deixar a peteca cair durante o tempo pascal. Quase como que você vive mais... Nossa, foi uma observação forte essa do senhor. Quase como que você vive mais intensamente, sim, claro, vamos viver intensamente a quaresma, viver mais intensamente, né, a penitência quaresmal do que a alegria da Páscoa. Sim, né? Esquisito, né? Na verdade, a quaresma é um tempo de preparação para a celebração da Páscoa. Né? E lembrando que a celebração da Páscoa ela se distende e ela culmina, não é que ela termina, ela culmina na celebração de Pentecostes. Então, nossa,
até chegar à festa de Pentecostes, a gente tem que ouvir a cada dia aquela palavra de Paulo: enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. Né? Talvez a gente pudesse buscar viver o tempo pascal com mais intensidade. Acho que seria uma boa, um bom dever de casa também para a gente nesse tempo. Padre Antônio, então, acho que é por isso que a semana toda da oitava da Páscoa, a antífona foi: este é o dia que o Senhor nos fez, alegremo-nos e nele exultemos. Exato, esse salmo vai e volta durante esse tempo pascal, lembrando para a gente isso, né? Esse é o dia, esse é o tempo novo. Na verdade, é um dia que não tem mais ocaso. A Páscoa, a ressurreição de Jesus, na qual ele próprio é o sol da justiça, né, que se levanta, é o começo de um novo dia. Esse dia não vai acabar mais. E esse é o dia que o Senhor fez para nós. Né? Estamos vivendo à luz desse dia. Então, vamos nos alegrar nele, vamos vivê-lo, né? E manter essa intensa alegria, manter esse foco da alma, do coração, durante esses dias de celebração que a igreja nos propõe, que ainda estão longe de chegar no final. Então, a gente está na segunda semana. Pois vamos em frente ainda. Laura, durante o tempo pascal, acho que o pessoal que tem ido à missa já percebeu isso. A igreja nos convida a ler o livro de Atos dos Apóstolos na liturgia da missa. Né? Normalmente, a primeira leitura das missas é sempre algum trechinho do Antigo Testamento. Durante o tempo pascal, normalmente a primeira leitura da missa vai ser um trechinho do livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro que fala para a gente sobre como a igreja viveu nas suas origens esse dia que o Senhor fez para nós, esse tempo novo em que Cristo ressuscitado enche a igreja, transborda sobre a igreja a sua vida, o seu Espírito Santo. É muito legal que a igreja apresente para a gente o livro de Atos durante o tempo pascal, porque eu imagino que a igreja, quando nos faz ler esse livro na liturgia, a igreja não convida a gente a fazer uma leitura do livro de Atos como se fosse uma peça de literatura, né, ou alguma coisa que a gente disseca, mas como palavra de Deus que nos ilumina quando nós a acolhemos na liturgia. Quando a igreja nos apresenta o livro de Atos na liturgia, eu acho que ela está dizendo para a gente assim: olha, esse daqui é o paradigma de Deus, esse daqui é o modelo de Deus para aquilo que ele deseja que vocês vivam. Não se contentem em viver nada menos do que isso. O livro de Atos, apresentado na liturgia, como tudo na liturgia, ele é um hoje. Ele não é algo que dá para a gente a impressão de que, bom, vamos fazer agora um trabalho de arqueologia e saber como estavam as coisas em Jerusalém, lá nos anos 40, 50, 80, sei lá. Né? Não é um trabalho de arqueologia que a igreja convida a gente a fazer. Né? Mas, se nós ouvimos o livro de Atos na liturgia, tudo na liturgia é hoje. Portanto, isso que o Espírito Santo fez, moveu no início da igreja, ele deseja e ele continua realizando agora também na igreja e na vida de cada fiel cristão. Portanto, vamos ler tudo isso como o que Deus deseja que aconteça também hoje na nossa vida, e não como quase... Nossa, eu vou lembrar de uma coisa da minha infância, como um elo perdido, né, que ficou lá atrás e pena que passou, de jeito nenhum. Então, eu acho muito legal, eu gosto demais de ouvir as leituras de Atos durante o tempo pascal. É legal ler o livro de Atos em qualquer época do ano, mas ouvir na liturgia agora é mais gostoso, porque a gente entende que quando a igreja nos propõe essa proclamação da palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, nesse tempo, é porque a igreja está lendo e mostrando a nós essa realidade como o que a gente deve buscar também para agora. E até porque logo no primeiro capítulo, Jesus ainda estava convivendo, né, com os apóstolos dentro
daqueles 40, até o último dia da Ascensão. E eu fico muito tocada, Padre Antônio, porque em alguns livros, alguns teólogos, estudiosos da Bíblia, dizem que o nome de Atos dos Apóstolos deveria ser Atos do Espírito Santo, né? Sim, porque se a gente der uma olhadinha com atenção, todo o tempo é o Espírito Santo quem move as coisas, né? São Lucas, que é o autor do livro de Atos e do Evangelho de Lucas, ele é muito cuidadoso com isso. Os outros evangelistas não têm essa pegada, né? São Lucas, tanto no Evangelho quanto no livro de Atos, mostra que o Espírito Santo é quase que o ambiente no qual tudo acontece, né? Em Atos isso fica evidente. Então, cada momento como é que a gente pode dizer, de dilatação da missão da igreja é precedido por um derramar do Espírito Santo, é precedido por uma direção do Espírito Santo. As decisões dos apóstolos são tomadas em conjunto com o Espírito Santo. Várias expressõezinhas. As mudanças de decisão. Exato, né? Várias expressõezinhas São Lucas usa como que para mostrar isso. Olha, existe um fator, entre aspas, surpresa e um fator que ninguém, como é que a gente pode dizer, que ninguém domina, que ninguém planeja, que ninguém controla, que é a presença do Espírito de Deus. Ele é soberano em tudo que está acontecendo aqui. O segredo é que haja uma concordância entre o coração dos homens e o coração de Deus pelo Espírito Santo. Quando isso acontece, a obra de Deus vai alcançando o que é necessário, vai chegando onde é desejado por Deus. Mas essa concordância, ela precisa acontecer. É interessante porque essa expressão aparece, né, mais de uma vez. Os apóstolos dizem, nós e o Espírito Santo, né? Nós e o Espírito Santo. Portanto, nós sozinhos não sabemos como fazer as coisas e mesmo que soubéssemos, não conseguiríamos. Mas o Espírito Santo, a quem nós ouvimos, a quem nós damos atenção, de quem nós aprendemos tudo, ele nos mostra o caminho. Padre Antônio, enquanto o senhor falava, preciso dizer, assim, senti de repente, vi assim um panorama, Atos 1, 4, 6, assim, e uma ponta assim de tristeza de que como é ruim quando a gente faz as coisas sem invocar o Espírito Santo, como isso deve deixar o coração de Jesus triste, né? De um batizado, de um cristão, quando a gente vai... Porque em cada capítulo, em cada versículo de Atos dos Apóstolos, eles dependiam, eles ouviam, eles deixavam a ação do Espírito. Então, isso fica tão... Aí, quando o senhor falava assim, meu Deus, que coisa triste quando a gente, hoje, em 2025, não faz isso na nossa vida de cristão, daqueles que continuam aquilo que começou aqui, né? Atos 29 continua, né, na nossa vida hoje, né? Não sei se eu vou me explicar direito, vou tentar. O indicativo de que alguém ou uma comunidade, um grupo de pessoas está aberto a ser dirigido pelo Espírito Santo, e certamente, se há essa abertura, ele vai de mil maneiras ajudar essa pessoa, esse grupo, a busca da direção do Espírito Santo na oração. O indicativo de que uma pessoa, um grupo está recebendo o auxílio do Espírito Santo não é que tudo dá certo fácil, tá? Porque isso não acontece no livro de Atos, né? Não. O indicativo, ou seja, o que mostra que uma pessoa, um grupo, estão sendo orientados pelo Espírito Santo, não é que todos os projetos ficam evidentes, rápido e se concretizam sem nenhum tipo de problema. Ou que essas pessoas tenham experiências
assim, assombrosas, incríveis todo o tempo. O indicativo de que uma pessoa ou um grupo estão sendo conduzidos pelo Espírito Santo, na verdade, é algo anterior a isso. É que essas pessoas estejam buscando, clamando pela direção do Espírito Santo na oração. E aí, como prometeu Jesus, certamente o Pai dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então, Atos dos Apóstolos mostra para a gente que a igreja primitiva era diariamente corrigida, conduzida, fortalecida pelo Espírito Santo, não simplesmente pelo resultado do que os apóstolos fizeram, mas, em primeiro lugar, nos mostra que eles eram conduzidos pelo Espírito Santo porque eles tinham necessidade disso, reconheciam e pediam. E quando isso acontece, como Jesus prometeu, o Pai Celestial dá o amparo do Espírito Santo. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos quando eles pedem, quanto mais o Pai do céu não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então, Laura, o sinal de que uma pessoa tem uma vida conduzida pelo Espírito Santo é que essa pessoa esteja constantemente buscando essa direção em oração. Aí eu não sei se é que eu me faço entender, porque não é alguma comprovação que vem depois, mas na medida em que essa pessoa busca, na medida em que essa pessoa tem sede, na medida em que essa pessoa reza, o Pai Celestial, de mil maneiras que só Ele sabe, vai se encarregar de derramar o seu Espírito Santo como direção, como fortalecimento. No livro de Atos e na experiência da igreja em 2000 anos, oração e Espírito Santo são realidades que estão profundamente conectadas. Veja, era desejo do Pai encher os apóstolos com o Espírito Santo para que eles pudessem começar a realizar a sua missão. Era promessa do Pai. Jesus chama o Espírito Santo com esse nome, a promessa do Pai. Era desejo do Pai. Jesus já havia morrido e ressuscitado, portanto a condição já tinha sido posta. Então o Pai faria isso, porque é o fruto da morte e da ressurreição de Jesus que o Espírito Santo se derrame no coração dos homens. Mas, na prática, o que a gente vê é que Deus quis ligar isso que era uma promessa, um desejo, e certamente Ele realizaria. Deus quis ligar isso com uma experiência especial para os apóstolos. Fiquem em Jerusalém. E ficando em Jerusalém, durante 9 dias, eles oravam. Oraram até que foram cheios do Espírito Santo. Olha que coisa incrível. Era promessa do Pai, era desejo do Pai. As condições tinham sido realizadas. Deus o faria. Mas Deus quis, de alguma maneira, atrelar tudo isso a que antes os apóstolos buscassem, desejassem, clamassem em oração no cenáculo por aquilo que Jesus havia dito que viria. Apesar de todo sentimento de temor, de medo, que ainda permanecia neles, né, Padre Antônio? Jesus disse, apesar todas as emoções vocês serão batizados no Espírito Santo. Eles não sabiam o que era isso, porque ninguém tinha sido. Logo, eles não sabiam o que era, mas eles sabiam que era importante. Eles sabiam que era algo que ia fazer a diferença. E Jesus disse, olha, esperem até que... E eles esperaram. Só que eles não esperaram, eles esperaram orando, desejando, buscando. Deus quis atrelar o que ele já havia decidido dar à busca, à fome, à sede, à oração daqueles homens. Isso me parece algo fundamental, porque me parece que é paradigma para o que vem depois. A começar do dom do Espírito Santo e a partir dele muitas outras realidades. Deus quer, Deus prometeu, as condições já foram postas, Ele vai dar a nós, mas Ele decidiu atrelar isso à nossa fome, à nossa sede, à nossa busca, à nossa oração.
pessoas que oram, que buscam, que têm fome, que clamam, essas pessoas experimentam uma vida dirigida, conduzida, fortalecida pelo Espírito Santo. Pessoas que não buscam, que não têm fome, que não clamam, que não oram, simples desse jeito, né? Ficam contando apenas com aquilo que podem, e aí aquilo que a gente chama de ativismo. O Papa Bento XVI dizia muito isso, né? O ativismo, ele é uma espécie de pecado, porque, na verdade, eu não conto com Deus, eu conto só comigo. Eu não rezo. Uma pessoa jogada na agitação das atividades, ela não reza. Seja porque ela acha que não precisa, porque já sabe tudo o que tem que fazer, seja porque ela acha que não precisa, porque ela acha que dá conta, ela tem que dar conta. Então, é praticamente um pecado, porque você pode, inclusive, fazer coisas boas ou coisas para servir a Deus sem fazê-las com Deus, recorrendo a Deus. E recorrer a Deus não é fazer 1 milhão de coisas, é, em primeiro lugar, orar, pedir, suplicar. Sem isso, nada feito. O que vai sobrar é correria nossa. Então, me parece que o livro de Atos dos Apóstolos não é só o livro de Atos dos Apóstolos, mas também é o livro da oração dos apóstolos. Eles próprios dizem isso. Lembra quando eles vão instituir o ministério dos diáconos para servir as mesas, né? Nós vamos nos dedicar à oração e à palavra de Deus. Então, eles perceberam que eles estavam se perdendo em muitas atividades que eram justas, necessárias, mas que outros poderiam colaborar, outros poderiam fazer, e eles estavam deixando de lado aquilo que era indispensável para a igreja e para o ministério de apóstolos deles. Oração e dedicação à leitura e à explicação da palavra de Deus. Então, os apóstolos eram pessoas que reconheciam a necessidade da dedicação à oração, porque reconheciam a necessidade da direção do Espírito Santo. Eu tenho um amigo que diz que uma vez ouviu um pregador obviamente dizendo de maneira figurada, né? Mas eu acho que ele usou uma expressão que faz a gente pensar, né? Dizendo que se o Espírito Santo hoje escolhesse se retrair, decidisse se retrair das nossas igrejas e sair pela porta dos fundos de mansinho, em muitas das nossas igrejas a gente ia demorar muito tempo para perceber que ele tinha ido embora. Porque a gente está sempre tão envolvido com a nossa correria, com o nosso fazer muitas coisas. A gente tem tantos planos, tantos projetos, que a gente ia demorar para perceber que a gente está se jogando nas nossas coisas e não está tendo direção e não está tendo percepção daquilo que são as prioridades de Deus. É claro que o Espírito Santo não abandona a gente desse modo, não abandona a igreja desse modo. Mas eu entendi o que ele falou. A gente está tão envolvido com as nossas prioridades que, se ele fosse embora assim, na pontinha do pé, a gente ia demorar. Não está mais aqui? Nem percebi, estou fazendo tanta coisa, estou envolvido com tanta coisa. Então, oração e Espírito Santo são duas realidades que, onde há uma, há outra. Onde falta uma, falta outra. Padre Antônio, eu fiquei com vontade, o senhor falando, de ler só esse pedacinho, né, da eleição dos diáconos, que está no capítulo 6. Naqueles dias, como crescesse o número dos discípulos, impressionante, né? É uma outra ação do Espírito Santo, né? Houve queixa dos gregos contra os hebreus, quer dizer, uma situação de conflito, né? Uma situação... Num momento de crescimento. Olha que coisa legal. Isso aqui é muito pé no chão, né? Isso que a igreja estava crescendo, Deus estava abençoando. Só que crescer também não é uma coisa fácil. Né? Algumas pessoas, às vezes, ficam encantadas achando lá, o que estão fazendo lá, olha como é que lá a coisa acontece. Sim, mas você está disposto a pagar o preço que alguém deve ter pago para chegar lá? Então, crescer não é fácil. Inchar é fácil. Só que a gente tem que lembrar do corpo humano. Um corpo que cresce é um corpo saudável. Um corpo que incha é um corpo doente. Inflamado. Então, crescer não é fácil. E crescer traz
desafios novos. Então, havia um desafio naquele momento. Ou queixas dos gregos contra os hebreus, bem justa, né? Porque as suas viúvas teriam sido negligenciadas na distribuição diária. Agora eu vou chamar a atenção aqui. Teriam sido. Não sei. Havia queixas. Agora, não sei se eram justas ou não, porque queixas sempre tem, né? Mas havia a impressão para algumas pessoas de que alguém era privilegiado e alguém era deixado de lado. Crescimento, quando a gente fala de igreja, quando a gente fala de família, quando a gente fala de trabalho, tem a ver com relacionamento de pessoas. Normalmente, os nossos grandes desafios estão aí, né? Como é pessoas estarem juntas, também num contexto de crescimento, mas sem que uma olhe para a outra como deixada de lado, preterida, com ciúme, com inveja. Essas coisas todas vêm à tona quando há um movimento de crescimento. Quando Deus age, porque o crescimento real da igreja, não o inchaço da igreja, mas o crescimento real da igreja é sempre fruto do trabalho de Deus, as coisas nossas também vêm à tona. Algumas pessoas imaginam que quando Deus age num contexto hermeticamente fechado, como se fosse num laboratório. Não, Deus age na vida real com pessoas reais. Então, quando Deus age, quando a obra de Deus é edificada, um monte de coisas humanas também começam a aparecer. E a gente tem que ter maturidade para crescer desse jeito e compreender que é assim. E eu vejo, Padre Antônio, já como uma ação do Espírito, porque eles poderiam ter uma outra reação, tipo, ignorar. Não, vamos em frente, sair na... Mas não é isso que acontece, Sim. né? Versículo 2, Atos 6, 2. Por isso, por causa dessa queixa, né, os 12 convocaram uma reunião dos discípulos e disseram... isso aqui já é um discernimento, né, Padre Antônio? Não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós... Então, eles passam essa missão para outros. Né? Olha quanta coisa legal. A queixa era de que as viúvas de origem grega, né, teriam sido negligenciadas, teriam sido. Uhum. Como você falou, os apóstolos ouviram a queixa, era verdadeira, não era, mas eles perceberam algo. Olha, de fato, nós estamos sobrecarregados. Isso está dando espaço para esse tipo de olhar. Tem gente achando que não está sendo tão bem acolhida, tão bem cuidada quanto outros, porque de fato estamos sobrecarregados. Nós estamos pregando a palavra, estamos administrando, estamos tocando flauta, estamos chupando cana, então, olha que coisa legal. As queixas não vieram de tal maneira que eles tentaram encontrar uma justificativa. Não é isso não. Não é bem assim. Né? Seria a reação primeira e normal humana, quando alguém se queixa da gente. É verdade. Né? A gente se justifica, a gente diz que não é assim, a gente diz que você está entendendo errado, sei lá o quê. Né? Mas os apóstolos não fizeram isso. Não. Eles perceberam, de fato, estamos sobrecarregados. E aí, é o que você falou, se estamos sobrecarregados, precisamos de ajuda. Outra coisa tão difícil da gente aceitar, né? Que a gente precisa de ajuda. Né? Se expor de alguma maneira. Quando eu digo eu preciso de ajuda, eu estou me expondo, eu estou dizendo, olha, eu não dou conta sozinho. E numa tacada só, os apóstolos fizeram tudo isso, esse movimento na contramão do que é o que se espera do nosso eu ferido. Se alguém faz queixa de mim, eu me justifico, eu digo que não é assim não, eu vou mostrar que eu dou conta. Os apóstolos fizeram totalmente diferente. Né? Então, não é razoável que a gente deixe o que de fato é importante, a palavra de Deus, para fazer algo que a gente pode contar com a colaboração de outros, que é administrar. E aí, outra coisa legal, versículo 3. Portanto, irmãos, escolhei entre vós. Não foram eles que escolheram. Pois é. É muita coisa aí acontecendo de uma vez só, né?
Ou seja, eles passando, né? Escolhei entre vós. Eles apostaram nos outros, escolham entre vocês. O nome de todos os diáconos são nomes de judeus gregos, judeus de diáspora, judeus de cultura grega. Tá. Ou seja, vocês trouxeram um problema, resolvam. Tragam para a gente 7 entre vocês que possam nos ajudar. Os apóstolos não tomaram, nós vamos escolher, nós vamos dar a solução. Os apóstolos disseram a quem tinha trazido o problema, ajudem a gente, mostrem 7 homens dentre vocês. Todos nós estamos aqui não para ser problema, estamos todos aqui para ser solução. Então, sejam solução agora para o problema que vocês próprios trouxeram. Mostrem 7 homens para a gente, tem condições, né? Mas 7 que possam nos ajudar nisso. Os apóstolos não tomaram para eles uma responsabilidade. Que poderiam até, né? Mas que era de outros. Essa semana eu estava vendo um videozinho muito legal na internet de um pedagogo falando sobre... falando para os pais, né, sobre educar crianças com fibra, né, com espírito forte. E ele dizia, olha, à medida que a criança cresce, dê para a criança responsabilidades que ela seja capaz de assumir. Então, uma criança de 6 anos pode fazer alguma coisa, não pode fazer o que um adolescente de 12 faz. Se você der para uma criança de 6 uma tarefa que um adolescente de 12 pode realizar, você vai sobrecarregar essa criança. Mas uma criança de 6 já pode, sei lá, ajudar a mamãe a arrumar a cama. Pois então, esticar o lençol. Ponha ela para fazer. Essa criança precisa, à medida que ela cresce, ir assumindo as responsabilidades que são próprias da idade dela, para que ela tenha segurança para fazer isso, para que ela perceba que é capaz, para que ela se sinta participante de algo maior. Eu falei, cara, é muito isso, né? Aí eu estava lá nessa semana com as crianças lá da catequese, teve um retirozinho delas lá, e quando terminou o almoço, as catequistas pediram para elas ajudarem a colocar as cadeiras nos lugares e tal. Eu falei, tem que ser assim, deixa. Eu vi lá uma menininha fazendo força para encaixar uma cadeira na outra. Ela ia conseguir. Eu estava olhando e eu percebi, não, ela vai conseguir. Deixa ela fazer, porque ela está se sentindo importante de ajudar a arrumar aqui o salão da igreja e tal. Os apóstolos queriam que essas pessoas se tornassem pessoas maduras. O Espírito Santo é o Espírito que nos lembra que nós somos filhos de Deus, mas filhos que estão amadurecendo, e não filhos eternas crianças. Então, os apóstolos queriam que aquelas pessoas amadurecessem. Vocês têm uma responsabilidade. Tragam para a gente agora uma solução. Tragam as pessoas que vocês consideram que podem ajudar nisso. Vocês trouxeram um problema, então agora a gente conta com vocês. Escolham vocês. Vocês são capazes de escolher. Escolham vocês. Logo, e a palavra escolham, né? Que é uma coisa que normalmente, por exemplo, pais têm muito medo de que os filhos escolham errado. Pois numa igreja, a gente às vezes pode ter muita dificuldade de responsabilizar as pessoas com medo de que elas escolham errado. E elas podem escolher errado. Mas a gente está caminhando, a gente tem que aprender e a gente às vezes tem que refazer algumas coisas lá na frente, mas se as pessoas não tiverem a chance de ter responsabilidades, se a gente o tempo inteiro tomar das mãos das pessoas as responsabilidades e trouxer para a gente vai ter pessoas, uma comunidade, uma família que nunca vai amadurecer. Repito, o propósito dos apóstolos não era esse. Não era serem tiranos ou donos daquela igreja. Eles eram apóstolos, eles não eram donos da igreja. E isso para a gente também pode ser uma lição importante, né? Que orientação tão forte, decisiva, incrível do Espírito Santo, né? Como isso, o contrário, cheio de boa intenção, entre aspas, acontece no dia a dia, né, Padre Antônio, da gente achar que o outro não tem a capacidade, eu escolher, né, às vezes dentro da igreja, as pessoas que já têm, né, algum tempo numa determinada função, não fazem como os apóstolos fizeram, escolhei vocês, homens. Não, às vezes a gente terrivelmente faz isso, né?
impede que o outro, que, né, tem menos tempo na igreja do que eu, possa também escolher tomar a sua decisão. Sim. E escolher pessoas para ajudar significa contar com mais gente. Contar com mais gente significa ter um pouco menos de controle. Olha quanta coisa aparece aí, né? O que também não é uma coisa que a gente goste muito. A gente podendo controlar tudo, a gente prefere. E aí os apóstolos ainda dão essa lição para a gente, né? Escolham 7 homens, eles vão nos ajudar na tarefa, ou seja, a gente vai delegar para eles, a gente vai encarregá-los. Significa menos controle direto. Muitas vezes a gente também prefere se sobrecarregar para manter o controle. Os apóstolos disseram, não é o caso de nós ficarmos sobrecarregados, né? É preciso que a gente continue fazendo aquilo que é a nossa parte, que a gente não pode delegar a outros, porque os apóstolos eram apóstolos. E o ministério apostólico na igreja é fundamental. No início, por meio dos apóstolos diretamente, ao longo dos séculos, pelos sucessores dos apóstolos, que são os bispos, em termos de igreja, né? Então, o ministério dos apóstolos é intransferível, ou seja, o ministério dos apóstolos e dos seus sucessores não pode ser delegado para outros. Olha, você não é apóstolo ou você não é sucessor dos apóstolos, faça... Não, eu não posso fazer o que cabe a eles. Mas eles tinham consciência de que havia coisas que não cabiam diretamente a eles e que podiam ser delegadas, encarregadas a outros. E isso eles estavam dispostos a fazer. Então, eu sei o que é meu, eu não posso abrir mão do que é minha responsabilidade, porque o nome disso é omissão, mas eu também sei o que outros podem fazer melhor. Eu também sei o que outros podem realizar e posso contar com eles. Isso significa que eu vou ter menos controle direto sobre tudo, mas eu vou poder contar com mais gente, vou me sobrecarregar menos, vou me dedicar mais àquilo que é necessário e que é essencial ao meu serviço, ao meu ministério, e vou ver lideranças brotando. Isso tem a ver com igreja, com família, com trabalho, com tudo, né? E é bonito porque, com essa expressão aqui, e nós os encarregaremos, quer dizer, eles abençoando a decisão que os outros tomaram, né? Já antecipadamente, né? Sim. Eles afirmando, e nós os encarregaremos deste ofício, quer dizer, abençoando a escolha que os outros fizeram. Confiando na escolha dos outros, né? Isso. Porque quando você dá uma responsabilidade a alguém, você está confiando nessa pessoa. Você pode quebrar a cara, eu sei disso. É verdade. Mas riscos se correm, né? E Jesus correu. Jesus correu esses riscos, isso é fato, né? Então, agora, Laura, para que esses 7 homens fossem escolhidos, os apóstolos deram algumas condições, que estão no versículo 3. Pois é, né? Então, as condições, cadê? São quais? 7 homens de boa reputação. Só um parênteses, Padre Antônio, quer dizer, eles já perceberam que não era 4, nem 10, nem, né, precisava de ser 7. 7. E também eram homens, né? E também eram homens. 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, os apóstolos não queriam contar com qualquer pessoa, nem com a pessoa errada. Eles queriam contar com pessoas que, de fato, pudessem estar ali onde eles estavam precisando e contando com a ajuda. E os critérios deles foram só 3. E que eles próprios, né, entre a comunidade dos gregos, né, tivessem, em primeiro lugar, boa reputação. Ou seja, que não fizessem parte de nenhum tipo de grupinho, de minoria, que todo mundo reconhecesse como pessoas que não fossem parte de panela, de fofoca, de nada disso. Ou seja, todo mundo reconhece, não, essa é uma boa pessoa. Normalmente são pessoas que estão preocupadas em viver algo com Deus e não preocupadas em fazer parte e serem afirmadas por um grupo.
Porque aí você vira parte de uma fofoca, você está alinhado demais com um grupo, você possivelmente não vai ser considerado pelo outro. Quando você está buscando andar com Deus, mesmo por aqueles que não são do seu grupo, você é relativamente bem falado, vamos dizer assim. Então, que não sejam pessoas envolvidas em fofocas, em disputas. Depois, que sejam homens cheios do Espírito Santo. Os apóstolos não queriam contar com pessoas que não fossem cheias do Espírito Santo. Como a gente falou antes, pessoas cheias do Espírito Santo, como é que eu posso reconhecer isso? Pessoas de oração. E cheias de sabedoria. Ou seja... eles destacam, né, como terceiro ponto a sabedoria. São pessoas que os outros percebem, não porque ouviram falar, mas em situações práticas que têm ponderação, têm equilíbrio. Nas situações difíceis ou tensas, dão uma palavra que congrega, que desfaz maus entendidos. Sabedoria. Então, me parece que os apóstolos não estavam apostando em qualquer coisa. Eles estavam se arriscando, sim, mas era um risco dentro de algo que, olha, nós precisamos que vocês tragam até nós homens que não façam parte de partidos e fofocas, que sejam homens de oração, que estejam se enchendo do Espírito Santo e que sejam homens sábios, que num momento difícil, num momento de fofoca como esse, num momento de insatisfação ou de queixa, vão saber se comportar com equilíbrio, com serenidade, dando uma palavra boa, recongregando e não afastando mais ainda. Padre Antônio, que coisa incrível que o Espírito Santo... A palavra de Deus aqui em Atos 6 nos mostra, né, uma situação a princípio de tensão, né, de conflito, havia uma queixa declarada, quer dizer, então se tornou pública, todo mundo sabia que havia essa queixa, né? E o Espírito Santo vai dando passo a passo um discernimento, a orientação para que eles pudessem ter a ação final. Isso no capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos. A gente já está no capítulo 40.588. E no capítulo 6 já está aparecendo isso tudo. Lembrando, onde Deus age, Deus não age à revelia dos homens, Deus age por meio dos homens. E os homens trazem junto consigo o melhor, a abertura para a ação de Deus, a disposição em obedecer e o complicado, né? As suas queixas, as suas insatisfações, enfim, isso tudo. Então, isso também me parece que é uma coisa consoladora, né? Porque os estudiosos do livro de Atos costumam dizer que São Lucas deu uma imagem idealizada da igreja, né, de Jerusalém e tal. Tudo bem, mas ele idealizou, mas não tanto. Porque de vez em quando tem uma bola fora aqui, né? Ananias e Safira que estão escondendo o dinheiro, agora aqui o pessoal se queixando de que tem uma coisa que funciona e outra não. Então, se ele idealizou, ele não fez questão nenhuma de esconder que havia problemas. Como que para dizer para a gente, olha, à medida que a igreja cresce, crescem também os desafios, fora e dentro. Então, aprendam a lidar com isso. O Espírito Santo vai ajudar vocês a lidarem com tudo isso. Eu queria ler os seguintes, o 4 e o 5, porque no 4, quer dizer, algo que o Espírito Santo já tinha falado, foi corroborado, foi confirmado. Nós, versículo 4, atenderemos sem cessar à oração e ao ministério da palavra. Então, eles... já tinha sido compreensão dos apóstolos isso, mas aqui ficou mais uma vez confirmado, provado, comprovado, reafirmado. E o seguinte, que é legal demais, essa decisão agradou a todo mundo. Sim. Acabou o problema aí, Padre Antônio. Esse parecer agradou a toda a multidão. E aí fala o nome dos 7, o senhor disse que esses 7, tem um que é de Pármenas e tem outro que é de... Pármenas é o nome do cara e Nicolau de Antioquia. E tem outro que é de Antioquia. Pármenas prosélito, ou seja, um não judeu
certo? Mas que era temente a Deus. Ou seja, um prosélito é uma pessoa que não é de origem judaica, mas que adora o Deus de Israel. Quer dizer, essa turma toda aqui, pelos nomes a gente vê, Filipe, Nicolau, Prócoro, são nomes que têm a ver com uma cultura grega. Então, eram judeus ou prosélitos, portanto, gente, né, que estava ali, mas que era da turma que tinha trazido o problema. Ou seja, aqueles que trouxeram o problema tornaram-se também solução. E eu acho isso uma outra coisa legal, né? Quer dizer, a gente pode até ser problema, mas Deus chamou a gente para ser solução. Então, eu preciso lembrar disso, porque senão eu me acomodo na posição de problema e não entendo que Deus quer que eu migre para a posição de solução, né? Então, esses homens aqui, diga-se de passagem, correspondiam àquilo que os apóstolos tinham pedido. Eram homens de boa fama, boa reputação, cheios do Espírito Santo. Estevão é o exemplo mais claro disso, vai ficar evidente depois, e homens cheios de sabedoria. Basta, é o que a gente sabe deles, isso basta, né? Filipe também, a gente vai ver ele um pouquinho mais para frente, né? E eles demonstraram isso, né? Estevão e Filipe, de modo especial, se fala deles para frente, demonstrando, deixando claro que foram excelentes escolhas, né? E aí no versículo 6, se diz, olha, em um parágrafo a palavra oração apareceu várias vezes, né? Apresentaram-nos aos apóstolos e estes, orando, impuseram-lhes as mãos. O legal é que a gente tem esse parágrafo todo para falar de uma crise, de um problema, um burburinho. Uma situação de conflito, Mas o conflito não foi deixado de lado, não foi jogado para debaixo do tapete, o conflito foi enfrentado com a sabedoria do Espírito Santo. E aí, versículo 7... isso que eu queria falar. As coisas voltam ao seu lugar, né? Padre Antônio, esse versículo 7 achei assim particularmente tocante, porque aí reafirma, né, a missão, o chamado dos apóstolos, né? Divulgava-se sempre mais a palavra de Deus. Esse destaque aqui do versículo 7 eu vejo assim como um chamado mesmo do Espírito Santo para nós hoje, 2025. Divulgava-se sempre mais a palavra de Deus. Então, que bom que a gente pode ter aqui, nesse pequeno bate-papo de partilha entre irmãos, a graça de poder divulgar a palavra de Deus, né, Padre Antônio? A impressão que eu tenho é que todo o parágrafo anterior foi um parênteses. Então, teve um problema, fecha parênteses. Divulgava-se sempre. Ou seja, as coisas voltaram para aquilo que é o objetivo. E a gente tem que ter sempre claro isso, né? A gente pode ter dificuldades no meio do caminho, a gente pode ter crises a enfrentar, a gente pode ter problemas a resolver entre a gente. Ok, resolvemos, então vamos voltar para aquilo que é o propósito, o objetivo, né? Porque senão a gente eternamente parece que passa de uma crise para outra, de um problema para outro, apaga incêndio e não faz o que tem que fazer, né? Então, olha, resolvido, ok, vamos, continuamos, né? Então, as nossas comunidades, as nossas paróquias, não podem ser um lugar onde eternamente a gente está só fazendo reunião para resolver problemas. Se está assim, não está legal. Eventualmente, gente, olha só, aconteceu uma situação aqui, né? Vamos resolver, como é que a gente faz? Vamos orar? Que vocês têm de sugestão? Escuta, fala aqui. Fulano, você pode trazer uma solução? Você pode ajudar nisso? Fechamos parênteses. Escuta, como é que a gente faz agora para voltar a divulgar a palavra de Deus? Nosso objetivo, de novo, voltamos para ele. Porque senão a gente fica se perdendo o tempo inteiro em crises, em problemas, em dificuldades internas, né? Então, divulgava-se sempre mais a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, a igreja tem que botar as suas caixas de som para fora, né? Para divulgar a palavra, né? Pelo amor de Deus, não façam isso, né? Ao pé da letra, senão os vizinhos matam a gente, né? Multiplicava-se consideravelmente o número de discípulos em Jerusalém. Também grande número de sacerdotes aderia à fé. Legal isso, hein?
porque a gente não tem ideia muito hoje em dia, mas havia milhares de sacerdotes em Jerusalém e no entorno antes do templo ser destruído, né? Havia milhares, era uma tribo, né? Então era muita gente, né? E eles se revezavam, alguns, né, ajudavam mais, outros menos, outros faziam algumas tarefas que não eram tão constantes, mas era uma família, era uma casta sacerdotal. E alguma coisa aconteceu nesse momento que a palavra de Deus chegou, tocou mais, sei lá, massivamente entre os sacerdotes do Antigo Testamento, né, nesse momento. Grande número de sacerdotes aderia à fé. O que estava acontecendo? Não sei, mas eu acho muito legal esse negócio e gostaria muito de um dia descobrir o porquê. Mas em algum momento, entre os sacerdotes, houve, sei lá, não, alguma coisa que Deus moveu ali e um grande número de sacerdotes aderiu à fé. Então, ficou aqui como um finalzinho, né, dessa passagem, desse pedacinho, que começou com uma crise, algo que demonstra um agir de Deus muito especial para chegar ao coração dos sacerdotes, né? Sacerdotes como no nascimento de Jesus, como Simeão, que vivia no templo? Simeão não era sacerdote, em princípio Zacarias não se diz que era, né? Zacarias era. Tá. Né? Então, era uma família sacerdotal, era tá. uma tribo, né, a de Levi. Dentro dessa tribo havia os sacerdotes, né, da família de Arão, né? Era uma turma importante, era uma turma grande, e era uma turma que tinha conhecimento da lei, que tinha conhecimento do culto de Israel, né, da aliança primitiva. Em algum momento essa turma começou a entender, olha, Jesus cumpriu isso tudo, Jesus realizou tudo isso. Eu não sei o que houve, mas alguma coisa houve, né? Outros pentecostes que não estão descritos aqui estão entre parágrafos, pois entre linhas. Exatamente. Então, Laura, acho que a gente já viu bastante coisa legal aqui em Atos dos Apóstolos, mas acho que é interessante porque nesse pedacinho, na verdade, o que a gente viu e chamou a atenção foram alguns detalhes, né, umas palavrinhas-chave aí que, sei lá, foram interessantes e que mostram pra gente... Num parágrafo, né, a gente viu tanta coisa. Como num momento de crise, de dificuldade, o Espírito Santo conduziu soube de uma tirar forma, algo assim, melhor, né? Agora, porque o Espírito Santo também conduziu as coisas numa direção que não era a direção ou a maneira meramente humana de lidar com o problema. Se fosse a maneira meramente humana de lidar com o problema, um problema que começou com queixas, que normalmente são uma coisa que já predispõe a gente para, né, para reagir mal, as coisas talvez fossem por outro caminho. Mas porque as queixas caíram no coração de homens cheios do Espírito Santo, que estavam se dedicando à oração, que compreendiam qual era o chamado e a missão deles, as prioridades de Deus para eles, essas queixas não foram suficientes para desestabilizar esses homens e essa comunidade. Então, no fundo, muita coisa tem a ver com como está o nosso coração quando os problemas caem dentro dele, né? Os problemas vêm, as coisas vêm, mas quando elas caem no coração da gente e o nosso coração está revestido do Espírito de Deus, é uma reação, é um jeito como as coisas caminham para frente. Quando as coisas caem no nosso coração e o nosso coração está descoberto do Espírito Santo, não está adestrado em oração, está vulnerável a qualquer tipo de reação mais superficial, humana, aí a gente descarrilha tudo e o trem acaba batendo. Então, talvez uma grande primeira questão seja essa. As coisas que têm me acontecido, as situações que eu tenho vivido, elas têm caído num coração que está de que maneira? Meu coração tem andado como? Se é um coração que está sendo coberto pelo Espírito Santo e pela direção do Espírito Santo, eu consigo reagir de um jeito melhor. Se está descoberto, ele fica vulnerável a reações superficiais e ruins. Então, Senhor, cobre-me do Teu Espírito Santo,
dirige-me com teu Espírito Santo, me ajuda a reagir com o impulso do teu Espírito Santo e não com o impulso da natureza carnal que reage de um jeito, às vezes, tão agressivo, tão mal. Senhor, eu preciso ser dirigido, coberto com o teu Espírito Santo. Oração, oração. Sem isso, a gente acaba vulnerável a muita coisa que não é legal. A gente precisa, como é bom a gente voltar em Atos dos Apóstolos, esse livro incrível para a gente ver em cada momento de crise, de equilíbrio, de tudo bem, de tudo péssimo, como que o Espírito Santo foi conduzindo o início da igreja, né, Padre Sim. Antônio? Os apóstolos. E é o padrão que ele tem para hoje também. Então, não mudou. Não mudou. Vem Espírito Santo e ajuda nós, ajuda a gente nessa tarefa desafiadora, né, de crescer, de ser responsável e de contar com a responsabilidade de outros, né? Ajuda-nos com essa tarefa de divulgar sempre mais a palavra de Deus e cada um de nós no lugar onde o Senhor nos colocou. Mas eu tenho certeza que Ele nos colocou a todos nós numa família, numa igreja, num ambiente de trabalho, num mundo, que é o mundo de hoje, que precisa de pessoas conduzidas pelo Espírito Santo. Então, que o Senhor nos ajude para que a gente seja desse tipo de pessoa, que nós não sejamos só problema, que nós sejamos também solução, porque para isso nós fomos chamados por Deus, para ser parte da solução nos tempos de hoje. Então, vamos abraçar isso. Vamos embora. Beleza, Laura? Vamos parar por aqui, senão o pessoal vai embora e a gente fica conversando sozinho, não pode. Então, irmãos queridos, obrigado pela companhia, Deus abençoe muito e continuamos nesse tempo pascal na alegria da ressurreição do Senhor. Vamos em frente. Jesus no meio de nós. Tchau, irmãos. Até logo.